Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde nós vamos ler. Está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Vou ler de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Agora eu leio e cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Olha assim para o alto e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Jesus o tempo todo levantava os olhos aos céus. Glorifica a Deus, olha para o alto e diga: glória, glória, glória ao teu nome. Você que está ouvindo pela rádio ou por um aparelho de som, glorifique a Deus conosco. Olhe para o alto e diga: glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai tirando esse glória do fundo do teu coração. Pai querido, Deus amado, recebe o louvor de todo este povo, não apenas o povo do Rio de Janeiro, mas o país inteiro está te glorificando agora. E sobre cada vida que te exalta, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Este povo que aqui veio e as pessoas que ligaram o rádio não querem ouvir o homem. Ninguém está interessado no homem. O homem não tem nada a dizer. Por isso, ó Pai, vem agora com teu Espírito e tome o lugar do pregador, porque esse povo quer ouvir a tua palavra. Fale com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, remove agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. O apóstolo Paulo acabou encerrando esta segunda carta para a igreja de Corinto, com esta que passou a ser adotada em todas as igrejas como a bênção apostólica. E isso foi uma progressão no ministério de Paulo, porque o final da primeira carta, ele não tinha esta bênção. Pode reparar. A bênção apostólica foi uma coisa dada pelo Espírito Santo para que Paulo ministrasse aquilo. E a partir de então ele vai começar a usar essa ministração. E ela é realmente muito interessante, porque fala primeiramente da graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo menciona a Santíssima Trindade, uma clareza impressionante. Mas alguém poderia dizer: por que Paulo não começou com o amor de Deus? E que o amor de Deus, não é? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Por que ele não começou pelo amor de Deus? Por que ele começou
com a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que Deus ame todo mundo, ainda que Deus seja supremo como a fonte, ainda que Jesus como filho honrou o Pai, na verdade, o Pai não pode vir em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque é impossível você ter o Pai se você não tiver primeiro Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai é o princípio, não é? É o primeiro. Mas eu não posso me aproximar de Deus se não for através de Jesus. E através de Jesus eu me aproximo de graça. Então aí entra a graça da obra que o Senhor Jesus fez por nós e que abre o caminho até o Pai. O Pai, querendo os filhos juntos, enviou então o seu único filho, e enviou por amor, para que através deste filho todos os outros que estavam dispersos e desviados pudessem se reconciliar com o Pai. Então ninguém, não há criatura na face da terra que possa ter Deus, se não for através da graça do Senhor Jesus. E qualquer religião que anuncia Deus, mas não tem Jesus, esta religião não leva a Deus. Há muitas religiões que falam de Deus e oferecem Deus, mas é impossível ter Deus sem primeiro ter Jesus, porque ele foi bem claro: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus Cristo é aquele também que faz a ligação dos filhos de Deus, quando reconciliados com Ele através da graça de Jesus. É o próprio Senhor Jesus que faz a nossa ligação com o Espírito Santo. Então Paulo desejou isso, deixou a bênção apostólica para todos nós, e desde então as igrejas têm ministrado isso com muita competência, sempre se lembrando de que a graça de Deus vem em primeiro lugar. E essa doutrina que ficou tão clara no Novo Testamento, na verdade ela já existia no Antigo, ainda que fosse o período da lei, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas também no Antigo Testamento as pessoas se aproximavam de Deus através da graça. O próprio Abraão dizia, quando ele ouviu a voz do Senhor: ah, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então deixa eu pedir mais uma coisa. A graça já era mencionada ali, e você sabe muito bem que graça, no sentido bíblico, é aquele favor que ninguém merece, que a gente recebe não por mérito próprio, mas que é dado espontaneamente, sem qualquer razão e sem qualquer merecimento. Agora, analise só uma coisa. Voltando para o Antigo Testamento lá em Abraão. Abraão ainda morava na Mesopotâmia, ainda morava na Babilônia. Ele era babilônio de nascimento, atual Iraque. E ali Deus falou com Abraão. Deus falou com aquele homem: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma bênção. Eu farei com que reis e rainhas saiam dos teus lombos. Farei com que a tua descendência seja numerosa como os grãos de areia que estão na praia do mar, ainda que você não tenha filhos. E se alguém pudesse contar as estrelas do céu, Abraão, então também seria possível contar os descendentes que eu te darei. Então vai, Abraão, vai para a terra que eu estou te mostrando, deixa tudo e vai. E Abraão saiu do Iraque, saiu da Babilônia e foi para aquela terra deserta que Deus estava mostrando para ele. Abraão já começou a viver pela fé, acreditando naquela graça, vivendo aquele favor de Deus. Por que Deus falou com Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Para dizer: Abraão, em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vai, Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Seria porque Abraão era um homem muito justo? Seria porque Abraão era um homem muito honesto? Seria porque Abraão era um homem muito sincero? Seria porque Abraão era um homem muito reto? A gente vai ler a palavra e vai descobrir que logo após o chamado, Abraão, ao invés de ficar na terra que Deus mandou, ele vai para o Egito. Em nenhum momento você vê Deus aparecendo para Abraão e dizendo: agora, Abraão, sai da terra que eu te mostrei e vai para o Egito. Ele foi para o Egito por conta própria, sem receber a ordem de Deus. Então já saiu fora da direção de Deus. Então você vê que Abraão não era um homem reto. Ele não andava na retidão da vontade de Deus. E Abraão, antes de entrar no Egito, chamou a mulher e falou assim: querida, você é uma mulher muito bonita, muito formosa. Quando os egípcios te virem, eles irão te cobiçar. E eles vão querer me matar para ficar com você. Então não diga que você é minha mulher. Diga que você é minha irmã. Faz isso por amor de mim, porque assim você vai salvar a minha vida. Veja, Abraão não é um homem 100% verdadeiro, não tem aquela sinceridade que Deus exige de uma pessoa, ou que agrada a Deus. E a história que aconteceu lá no Egito é que Deus feriu o faraó para que ele não tocasse em Sara. Mas Abraão já tinha recebido muitos presentes do faraó. E o faraó falou para ele: mas por que você não me avisou que ela era sua mulher? Por que você falou, é minha irmã? Poderíamos trazer muitas desgraças para o nosso povo por causa disso. Por que você fez assim? E Abraão falou: porque eu estava com medo de que vocês me matassem por causa da minha mulher. Não, não, Abraão, ninguém vai te matar não, e você tem um salvo-conduto para andar no Egito. E todos os presentes que eu te dei você pode levar. Veja, Abraão era um homem medroso. Ele não era um homem corajoso. O que foi que Deus viu em Abraão para dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra? Qualidades morais? Não, não também. Um homem que se desviava do mal? Não também. Um homem sincero? Não. Um homem reto? Não. O que foi que Deus viu em Abraão para fazer uma promessa como esta? Por que Abraão foi o escolhido? Por causa da graça. Não foi por causa do merecimento. E esta graça só fluiu porque Abraão teve fé. Porque enquanto todo mundo estava adorando vários deuses para receberem várias graças, Abraão tinha fé num Deus invisível, num Deus que não pode ser representado por imagem alguma. A graça veio sobre Abraão por causa da fé, esta fé misteriosa que ele já tinha, e por causa da fé, a graça continuou fluindo. Em nenhum momento a graça fluiu na vida de Abraão por causa do seu merecimento. Abraão vai fazer ainda muitas outras coisas completamente fora da vontade de Deus. Mas Deus está tratando dele. Abraão é um homem cheio de falhas. Abraão é um homem cheio de defeitos. Mas ele tem aquela qualidade da fé. E é por causa desta fé fiel no único Deus, uma fé que não se prostitui, que não se mistura com outra fé, que não adora outros deuses, que não faz aquele sincretismo religioso misturando tudo. Foi por causa dessa fé única e pura, que era a única coisa pura que Abraão tinha, que Deus o escolheu. Então a graça fluía em Abraão por causa da fé. Ele foi escolhido por Deus. Deus fez grandes promessas
E em nenhum momento Abraão merecia aquelas promessas. Mas Deus vai ensinar Abraão a obedecer. E vai levar a vida de Abraão até um ponto em que Abraão vai colocar a obediência a Deus acima de qualquer outra coisa. Quando Deus diz, Abraão, bem mais tarde, não é? Abraão, 25 anos depois, Deus fala, Abraão, pega aquele teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece em holocausto. Faz isto, Abraão. E Abraão já tinha aprendido a obedecer. Ele tinha a fé, a graça fluía na sua vida para ele receber todas as bênçãos, mas ele estava sendo tratado por Deus para aprender a obedecer. E o grande teste na vida de Abraão foi justamente esse pedido aparentemente absurdo que Deus fez. Vai, Abraão, me sacrifica o teu único filho. Me oferece o Isaque em holocausto. E Abraão não titubeou. E pela fé, ele foi e estava pronto para sacrificar o filho. Quando o anjo do Senhor apareceu e disse, não, Abraão, não precisa mais não. E o próprio Deus disse, estou vendo que você realmente me teme. Por que Deus pediu que ele sacrificasse o Isaque? Para que o próprio Abraão soubesse que ele tinha aprendido a obedecer. Deus já sabia que ele iria fazer tudo isso. Deus já sabia que Abraão o temia de verdade. Mas era o Abraão que ainda não tinha certeza disso. O pedido que Deus fez, me sacrifica o Isaque numa montanha que eu vou te mostrar, era para que Abraão mesmo aprendesse aquela lição máxima de obediência. Deus tratou com Abraão. Naquele momento Abraão sabia que tinha progredido na fé. Mas tudo começou através da graça. E se você olhar para outros personagens da Bíblia, no Antigo Testamento ainda, você vai ver que a graça estava presente ali. Para pessoas que tinham fé. Pessoas que acreditavam nesse Deus invisível. Pessoas que estavam fora da idolatria. Pessoas que não dividiam a adoração. Pessoas que acreditavam nesse Deus que criou os céus e a terra, o único e verdadeiro Deus. Moisés tinha matado um homem. Por que Deus escolheu Moisés? Seria porque Moisés tinha um excelente caráter? Porque Moisés tinha qualidades morais? Porque Moisés fosse um homem muito reto? Porque Moisés fosse um homem muito bom? Nada disso. Moisés, naquele tempo em que ele foi escolhido por Deus, era um homem temperamental, explosivo. Um homem que se metia até em brigas que não era dele. Um homem que não titubeou em matar o egípcio e esconder o cadáver na areia, ocultar o corpo. Deus deixou por acaso de escolher Moisés por causa dos defeitos que ele tinha? Você acha que em algum momento, tanto com Abraão, como também com Moisés, Deus se arrependeu dizendo, por que eu fui escolher o Abraão? O Abraão não é um homem sincero. O Abraão não é um homem que anda em retidão. O Abraão não é um homem que se desvia do mal. Eu me arrependo de ter escolhido Abraão. Em nenhum momento Deus falou isso. Em nenhum momento Deus pôs a mão na cabeça e disse, como é que eu fui escolher o Moisés? O Moisés é um assassino. Ele matou o egípcio. O egípcio não tinha nenhuma chance contra ele. Moisés, um militar preparado com as artes marciais do Egito. Um campeão, um atleta. Ele trucidou aquele fraco egípcio. Como é que eu vou fazer alguma coisa na vida de Moisés? O que dirão depois que Moisés era um assassino? Aí eu, Deus, vou ficar desmoralizado. Deus falou isso? Em nenhum momento. Deus não desistiu do seu plano com Moisés.
Porque Moisés tinha a fé no Deus invisível e Deus foi incluindo a graça na vida dele. O que Moisés recebeu de Deus, a sua chamada, a maneira como ele foi usado, tudo aquilo foi graça. Agora Deus vai trabalhar com Moisés. Vai ensiná-lo a obedecer. Moisés vai progredir na vida espiritual. Vai aprender a repreender a ira. Mas ele não aprendeu totalmente, tanto é que naquela ocasião que Deus falou para ele: Moisés, fala com a rocha e vai sair água dela. No entanto, Moisés foi lá, esculhambou o povo e pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes, verteu água. Mas Deus falou: Moisés, estou há 40 anos trabalhando na tua vida, só aqui no deserto são 40 anos e você ainda não aprendeu a controlar o seu temperamento. Por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Eu vou te mostrar a terra de longe, tá, Moisés? Você vai ver a promessa, mas você não vai passar o Rio Jordão. Você não vai colocar os teus pés lá. Porque, Moisés, você ainda não aprendeu a obedecer totalmente. E aquilo foi um teste também. Moisés poderia dizer assim: mas meu Deus, eu estou na frente desse povo o tempo todo. Não faltou um só dia em que não chorasse eu por causa dessa gente rebelde. Eles me atentaram ao máximo, me provocaram muito. Naquele dia, Senhor, eu estava nervoso, eu me descontrolei. Moisés não falou nada disso. Não se desculpou, não se justificou. Ele podia dizer: meu Deus, como é que você vai fazer isso comigo? Cheguei aqui na divisa, cheguei aqui na fronteira e não vou entrar? Senhor, desculpa, eu vou entrar sim. Aquilo era um teste de obediência também. Para Moisés, humildemente, subir o monte, olhar a terra prometida de lá de cima e pensar com ele mesmo: não estou vendo Deus, mas sei que ele falou comigo. Não é coisa da minha cabeça nem minha imaginação. Deus não quer que eu passe para lá. E eu tenho que obedecer. Eu não posso fazer a minha própria vontade. Moisés aprendeu a obedecer. Ali ele estava preparado. Naquele momento, ali no monte, olhando a terra de longe, dizem os israelitas que Moisés morreu. Só que foram procurar o seu cadáver e estão procurando até hoje. Ninguém achou os ossos de Moisés. Ninguém achou o seu corpo, o seu cadáver. Por quê? Porque na verdade Moisés não morreu. Ainda que Josué tenha escrito lá no seu livro: morreu Moisés, Moisés não morreu. E a prova disso é que Moisés vai aparecer vivo lá na terra prometida, juntamente com Elias, que também não morreu, falando com Jesus Cristo. Moisés, então vamos ver o que aconteceu ali. Moisés, triste, chateado. É como um atleta que corre, e quando está chegando ali na linha para vencer a corrida, ele cai de fraqueza a poucos metros. É como uma pessoa que nada o oceano inteiro, mas morre na praia. Moisés estava com esse sentimento, triste, mas obedecendo, se sujeitando, triste, e Deus só olhando. Fazendo com Moisés também um teste, pode acreditar. E Moisés na obediência, tendo que ficar ali. Era só atravessar o rio, era só continuar em frente. Poucos metros os separavam daquilo que ele perseguiu a vida toda. 40 anos perseguindo aquele objetivo, estava ali diante dos olhos dele. Mas ele ouviu a voz do Deus invisível dizendo: não, Moisés, você não vai entrar lá. Então Moisés ficou ali, triste. Não vou participar da festa. E Deus só olhando para Moisés. Um teste parecido com o teste que ele fez com Abraão. Moisés achando que realmente estava fora da bênção. E triste, abatido. E Deus só olhando para Moisés. Não está escrito, mas pela fé eu imagino
que aconteceu mais ou menos assim. Aquela glória de Deus surgiu para Moisés. Moisés, que já tinha visto o Senhor de costas, eu creio que agora ele viu frente a frente. E o Senhor deve ter dito para Moisés: ô Moisés, você acha que eu ia te deixar do lado de fora? Foi só um teste meu, para você ver que você aprendeu a obedecer. E é por isso que eu estou falando contigo agora. É por isso que eu te apareci. Moisés, você vai entrar num lugar muito melhor do que a terra prometida. Eu vou te levar comigo para aquela morada celestial. E um dia, no futuro, daqui 1450 anos, Moisés, você vai colocar os teus pés no monte da transfiguração e você estará comigo naquele dia. E quando Moisés subiu com o Senhor, arrebatado, porque jamais o seu cadáver foi achado, nem uma unha, nem um ossinho, nada. Então Moisés viu com ele mesmo que finalmente ele tinha aprendido a obedecer. Foi a graça que começou tudo, e Deus tratou de Moisés para que ele aprendesse a obedecer as mínimas coisas, para que não vivesse só pela fé naquela graça, mas que aprendesse a obedecer. E assim Deus foi fazendo com diversas pessoas. Deus escolheu Davi para sair de trás ali do curral das ovelhas, para colocá-lo no trono de Israel, para se tornar o maior rei que Israel já teve. E Deus foi trabalhando a vida de Davi desde quando ele era novinho. Lhe deu vitória contra Golias, venceu as batalhas por amor a Davi. E por que Deus escolheu Davi para fazer essa obra tão grande na vida de Davi? Davi foi escolhido também pela graça de Deus. Quando Deus escolheu Davi, Deus já sabia tudo o que iria acontecer na vida de Davi. Deus sabia inclusive que Davi iria se apaixonar por uma mulher casada, iria adulterar com ela, iria engravidar aquela mulher casada, iria trair o marido dela 2 vezes, enviando-o para o campo de batalha onde a guerra era mais sangrenta, para que fatalmente ele morresse, para que a sua amante se tornasse viúva e assim ele pudesse viver aquela grande paixão. Davi quis dar o jeitinho dele em tudo, assim como Abraão também quis dar o jeitinho dele, dizendo para sua mulher: fala que é minha irmã. Davi quis ele mesmo ajeitar a sua própria vida, sem a concorrência de Deus. Naquele momento, Davi, que vivia a graça, não estava obedecendo o Senhor. O que foi que Deus fez? Por acaso Deus colocou a mão na cabeça e disse: me arrependo de ter escolhido Davi? Eu me arrependo. Olha o que ele fez. Eu pretendo um dia criar um corpo para mim lá na terra, da descendência de Davi. Mas como que eu vou fazer isso? Com uma mancha na reputação de Davi. Como que eu vou colocar o meu espírito no corpo de um descendente de Davi, de uma semente de Davi? Eu me arrependo muito, muito de ter escolhido Davi. Davi infelizmente é fraco. Davi infelizmente é mau caráter. Deus não pensou em nada disso. Deus já conhecia todas as limitações de Davi e foi trabalhando na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Deus preparou o profeta para repreendê-lo. Deus preparou pessoas ao lado de Davi para que ele aprendesse a obedecer, para que ele aprendesse a se humilhar. E Deus foi tratando de Davi de uma tal maneira que ele aprendeu a obedecer.
Você pensa que Davi fugiu do filho Absalão porque ficou com medo? Não, é porque Deus já tinha usado o profeta para dizer: olha, Davi, como você fez isso contra a casa de Urias, matando aquele homem, ficando com a mulher dele, eu vou fazer tudo isso com você. Você fez escondido, mas eu vou fazer à luz do dia. Você vai ter que fugir, Davi. E Davi já sabia o que ele teria que fazer e como ele deveria se comportar quando a situação surgisse. Por isso não se rebelou. Ele aceitou tudo aquilo, porque agora estava aprendendo a obedecer. Quando Davi saía de Jerusalém com seus valentes homens de guerra, homens querendo lutar, Davi disse: não vamos guerrear não. É de Deus, nós temos que sair. Apareceu um homem ali amaldiçoando Davi, xingando Davi, atirando pedras em Davi. Um valente de Davi falou assim: quer que eu vou lá e corto a cabeça dele agora? Davi respondeu: não, foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Não façam nada contra ele. Eu já sei de tudo que vai acontecer. E eu não posso me rebelar com nenhuma situação, porque é da vontade de Deus. E aí Davi foi aprendendo a obedecer. Foi abençoado e escolhido pela graça, mas teve que aprender a obedecer, para que Deus cumprisse o seu plano na vida de Davi. A gente observando essas coisas, a gente vai aprendendo muito. E no Novo Testamento, a gente aprende que um dos melhores amigos do Senhor Jesus, que o conhecia melhor do que ninguém, porque viveu com ele 3 anos e meio, aquele melhor amigo 3 vezes repetiu: eu não conheço este homem, não sei quem ele é. E praguejou pela 3ª vez, dizendo: eu já disse que eu não conheço este homem. Será que Jesus Cristo pôs a mão na cabeça dizendo assim: por que eu fui escolher o Pedro, gente? Eu fui escolher esse homem que não é sincero, que não é verdadeiro, que não anda em retidão. Eu fui escolher o Pedro, eu me arrependo de ter escolhido o Pedro. Foi isso que o Senhor Jesus fez? Em nenhum momento. Jesus Cristo aparece ressuscitado para Pedro, para tratar de Pedro, para trabalhar o interior de Pedro. A última lição estava acontecendo ali. Pedro ia aprender a obedecer agora, e aprender a ser fiel. Pedro ainda despontou com um pouco de rebeldia, dizendo: está bem, isso vai acontecer comigo no futuro. Eu já entendi que eu serei morto. E com João, o que vai acontecer? Pedro, não é da tua conta. Sim, Senhor. E não se tocou mais no assunto. Deus, através do Senhor Jesus, fluiu a graça na vida de Pedro e fez dele um dos principais apóstolos. Aquele que pregou no dia de Pentecostes e ganhou 3.000 almas para Jesus num único dia. Aquele que enfrentou o mesmo sinédrio que condenou Jesus. Pedro vai dizer na cara do sumo sacerdote Anás, do Caifás e de todo o concílio, ele vai dizer: vocês podem nos proibir, mas nós não temos como parar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido, e vocês precisam ouvir também. E Pedro disse na cara do sumo sacerdote: aquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, tenho certeza disso, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo pelo poder de Deus, e é ele que tem operado todos esses milagres através da nossa vida. Não somos nós, não, é aquele Jesus que vocês mataram, e esses milagres são operados através de nós, porque aquele Jesus que vocês crucificaram está vivo pelos séculos dos séculos. Pedro aprendeu a obedecer e a perder o medo até da morte. Então você, analisando, estou citando apenas alguns personagens,
onde a graça foi mais patente, onde você vê o favor fluindo ainda, não porque eles mereciam. Aliás, eles eram dignos de serem repudiados, mandados embora, afastados. Mas você vê ali a graça de Deus fluindo para continuar trabalhando na vida de cada personagem bíblico. E com você não é diferente. Deus fez todas estas coisas e agiu desta maneira para que você entenda que com você não é diferente. Em nenhum momento da sua vida você vai merecer o favor de Deus. Jesus Cristo disse assim no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Quando Jesus te escolheu, Ele já não sabia quem você era. Ele te escolheu porque você era uma pessoa perfeita. Ele te escolheu porque você era uma pessoa íntegra, reta, que se desviava do mal. O que eu tenho visto não é isso. O que eu tenho visto é que o Senhor escolhe as pessoas mais perdidas e mais desprezadas. As pessoas que menos mereciam são essas que Ele tem escolhido. E por que Ele escolheu você? Porque entre todos os moradores da terra, Deus olhou e viu que você tinha algo de diferente. Que você ficava olhando para aqueles bonequinhos de gesso, de madeira, e você não sentia nada. Você sabia que aquilo não era verdadeiro. O teu coração estava sempre voltado para o Deus invisível. Você ouvia falar que os mortos baixavam ali, que era possível fazer comunicação com os falecidos, mas você nunca gostou dessa história. Pode até ter ido, mas nunca ficou à vontade naquele ambiente. E quando surgiam as entidades, você nunca se agradou delas. Você pode até ter ido lá, mas você nunca gostou daquilo. No teu interior você repudiava tudo aquilo. E você continuava olhando para o céu e suspirando. Você continuava tendo fé em Deus e fé em Jesus Cristo. Deus olhou e viu que você tinha uma fé pura. Aí Ele fez fluir a graça na tua vida. Uma graça que você nunca imaginou que poderia receber. E aí então Ele te chamou. Você ouviu a voz e começou a obedecer. Ocorre que nem sempre você obedece tudo. E não há ser humano que sempre obedece tudo. Mas em alguns momentos da sua vida, você se esqueceu da graça. Você, sendo acusado por Satanás, achou que deveria realmente merecer o que Deus fazia na tua vida. E quando o diabo usou as tuas falhas para te acusar, e colocar pessoas te acusando, você ficou triste, você se sentiu uma pessoa acuada. Alguns até tentaram te forçar, te chantagear emocionalmente, espiritualmente, materialmente, tentaram te manipular. E era o diabo ali, tentando te colocar numa prisão, num cativeiro, mostrando as tuas falhas e os teus defeitos. Agora, pare um pouquinho para pensar. Em algum momento Deus não sabia das tuas falhas? Em algum momento Deus não sabia dos teus defeitos? Será que o vinho virou vinagre e Deus não sabia que isso iria acontecer? E será que esse vinho azedou de uma tal maneira que você acha que ele não presta mais? Você acha que Deus não sabia de nada da sua vida? Você deixou o diabo te acusar e te aprisionar. É por isso que você está vivendo uma vida espiritual tão pesada. É por isso que você não consegue sorrir, ou consegue ficar feliz, ou não consegue caminhar livremente. Porque o diabo te cercou de todos os lados. Mas esta palavra que você está ouvindo, não vem da boca do homem, não. Vem da boca de Deus.
Deus está usando os meus lábios para dizer isso ao teu coração e para que você tome posse disso. Eu sei das tuas fraquezas, eu sei dos teus defeitos, mas eu vou trabalhar todas as tuas fraquezas, eu vou trabalhar todos os teus defeitos e eu vou fazer da tua vida uma bênção para o meu reino. Eu vou fazer de você uma pessoa que dê frutos permanentes. Aquela mulher adúltera foi apanhada em flagrante adultério. Jesus já sabia que iriam trazer aquela mulher para tentá-lo, para colocá-lo numa enrascada. Ali estava o tentador mesmo. Era mais uma cilada do diabo. Senhor, Rabi, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés nos manda apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus não respondeu palavra. Ficou escrevendo no chão, usando o dedo. E eles continuaram insistindo, o diabo insistindo. E a mulher adúltera ali, sabendo que a sentença já estava na lei. E o diabo achando que Jesus não teria saída. Porque se Jesus dissesse, cumpram a lei. Se está na lei, a lei existe para ser cumprida. Então como que ele poderia falar ou se apresentar como salvador dos pecadores? Se ele autorizasse aquele apedrejamento, aquela morte, aquela execução, aquela sentença de morte, aquela pena de morte, como que alguém assim poderia ser o salvador da humanidade? E se ele dissesse, não, a lei falou isso, mas eu digo isso, aí eles iriam apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele estaria indo contra a lei de Deus. E como que alguém que não obedece à lei de Moisés poderia ser uma pessoa fiel, obediente? E eles continuaram tentando Jesus. E a prostituta já estava condenada. Ela sabia que a sentença já tinha sido dada. O que vai acontecer ali você já sabe. Aquela prostituta vai receber graça. Não vai receber merecimento. Porque a lei dizia claramente naquele tempo que as adúlteras tinham que ser apedrejadas. Aquela mulher vai escapar da morte, mas não é por merecimento. Ela vai receber graça. E Jesus está ali para fazer a graça fluir na vida dela. Você sabe que Jesus se levanta e diz para todos: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Vai! Atira a pedra! Quem está sem pecado? Foi aí que todo mundo caiu em si. Como é que eu estou acusando esta mulher, se eu mesmo no íntimo sei que estou condenado? Se eu no íntimo sei que eu sou um pecador miserável? Todo mundo foi caindo em si. Como é que eu posso julgar e matar esta mulher por apedrejamento, se eu também sou um pecador? Você compreende isso? Um pecador não pode condenar outro pecador. Você não pode usar o teu dedo para acusar qualquer pessoa, mesmo que ela seja culpada. Porque quando você acusa alguém, a si mesmo se condena. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Jesus mostrou isso claramente. Todo mundo passou a refletir: eu também sou culpado, eu também sou pecador, eu também sou um miserável pecador. Eu não tenho méritos para tirar a primeira pedra. E desde os mais velhos até os mais novos, um por um foi largando aquelas pedras.
Aí Jesus olhou para a mulher, segurou-a pela mão, a levantou e disse: mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela olhou, ela estava chorando de cabeça baixa, ela foi olhando e não tinha mais ninguém. Ninguém te condenou, mulher? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: é pela graça que você está sendo salva, mas aprende a obedecer. Não peques mais. Não há provas, mas todo mundo desconfia que aquela mulher era Maria Madalena. Há muitas evidências de que seria ela, aquela mulher, que escapou do apedrejamento e foi salva pela graça. E se realmente for ela, a Maria Madalena, então a gente vai ver que aquela mulher vai aprender a obedecer. Obedecer até o fim. Vai ficar com Jesus até na crucificação. Vai ficar com Jesus até no funeral. Vai descansar só no sábado, mas no primeiro dia pela manhã ela vai correndo para o cemitério, porque ela aprendeu a obedecer. Ela aprendeu a seguir o Senhor Jesus. Mesmo que ele estivesse morto, ela queria continuar seguindo o Senhor Jesus. Ela evoluiu da graça até a obediência total. Por isso que Jesus Cristo, quando ressuscitou, não apareceu primeiro para sua mãe Maria. Não deveria aparecer para sua mãe Maria? Afinal, a mãe de Jesus chorou tanto de ver o filho morto na cruz. Os evangelhos dizem que a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi Maria Madalena. Por que Jesus não apareceu para Pedro? Por que ele não apareceu para João, que se auto-intitulava o melhor amigo de Jesus? Por que ele não apareceu primeiro para todos os discípulos? Por que ele não apareceu primeiro para os seus próprios irmãos, por parte de mãe? Por que ele não foi primeiro para a família? Por que ele apareceu primeiro para a ex-prostituta Maria Madalena? Foi por merecimento? Nada. Foi por graça. Simplesmente graça. E Maria Madalena vai ter o privilégio de se tornar a primeira pessoa no mundo a ver Jesus vivo, ressuscitado. E a primeira pessoa a pregar esta boa nova à humanidade. Jesus Cristo foi morto, é verdade, mas eu vi, ele está vivo e já ressuscitou. Deus usou Maria Madalena para mostrar que a salvação é pela graça. E que essa promessa de ressurreição atinge a quem vive pela graça. Agora você vai deixar o diabo ficar te acusando, te acuando, te limitando, te mantendo no cativeiro? O diabo quer te manter numa prisão. O diabo quer que você sinta vergonha. O diabo quer que você não venha mais para a igreja. O diabo não quer mais ver você no meio do povo de Deus. O diabo te acusa, mostra os seus defeitos. O problema está sendo você acreditar nas acusações do diabo. É por isso que você está se entristecendo, está se apagando, diminuindo, caindo. Porque você está acreditando em tudo que o diabo fala a teu respeito. Ainda que o diabo estivesse acusando com razão, em qual momento da tua vida que Deus disse para você: eu vou te salvar porque você merece, eu vou ficar com você porque você é uma bênção? Em qual momento da tua vida Deus te fez uma promessa porque você é uma pessoa perfeita e ilibada? Em qual momento Deus fez qualquer coisa, qualquer favor porque você é uma pessoa digna disso? Quando foi que Deus te falou essas coisas? É por isso que esta bênção apostólica é tremenda. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo.
o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. Esta é a tua vida. Este é o resumo do Evangelho. Este é o foco do reino de Deus. O reino de Deus nunca perde o foco. Nós é que perdemos. Nós é que achamos que devemos merecer. E o diabo acusando, usando pessoas para acusar, tenta mostrar que você não merece, para que você se entristeça e se afaste do caminho. Aí ele vai te manter num cativeiro difícil de sair, porque ele vai trabalhar com 8 espíritos malignos, terríveis, e o seu último estado será pior do que o primeiro. O inimigo já armou o laço contra a tua vida. O diabo já colocou a armadilha. Estava até funcionando. Você estava até pensando em desistir. Estava pensando até em voltar para o mundo. Mas Deus também já sabia que você, num certo momento, chegaria a este pensamento de desistir, de parar, de não vir mais. Por isso que Deus preparou esta palavra para a tua vida. Deus está te dizendo: em nenhum momento eu desisti de você. E jamais desistirei, diz o Senhor, porque o meu amor flui pela graça do meu Filho Jesus. Hoje, se você compreender isso, meu amado, minha amada, as cadeias vão se romper, as correntes vão quebrar, as prisões vão se abrir e você vai sair de cabeça erguida, pisando na cabeça de Satanás. Hoje você vai esmagar a serpente se acreditar na graça de Deus. Eu te chamei, diz o Senhor. Eu te escolhi, diz o Senhor. Eu te nomeei, diz o Senhor, para que você dê frutos e estes frutos permaneçam. A maravilha do reino de Deus está justamente nisso, de trabalhar pessoas irremediavelmente perdidas e resgatar essas vidas. Trabalhar de uma tal maneira que a pessoa vai aprendendo que a salvação é pela graça. Nestes últimos tempos, o Espírito Santo nos mostrou uma coisa, que devido à multiplicação das heresias, que tentam manchar a fé pura que o ser humano tem que ter no Deus invisível, o Espírito Santo nos mostrou que o diabo está com uma estratégia mundial na mídia, seja ela impressa ou eletrônica. O diabo está fazendo uma grande campanha para as pessoas tentarem obter graças do maior número possível de religiões e entidades. No Japão, eles acreditam que durante toda a vida a pessoa deve ser budista, mas quando ficar velha, ela deve se tornar shintoísta, porque no budismo se combate o desejo satisfazendo o desejo, e no shintoísmo se cuida da vida espiritual para viver depois da morte. Então, os japoneses, na juventude, são budistas, mas no final se tornam shintoístas. Primeiro, o materialismo, a ambição, a satisfação do desejo. E no finalzinho, a vida espiritual. A revista também comenta aqui no Brasil, a pessoa tem em casa uma imagem de Jesus Cristo, uma imagem de um santo, uma santa, um padroeiro, uma padroeira, e mistura várias religiões como se fosse um cardápio. Dessa religião eu quero isso, dessa outra religião eu quero isso, dessa outra religião eu quero isso, dessa outra religião eu quero isso. Essa é a minha fé. É assim que eu me sinto bem. Hoje no mundo está acontecendo isso, especialmente no nosso país. A cada dia
surge uma novidade. Um novo padroeiro, uma nova padroeira. Sempre uma nova alternativa para a pessoa fazer o cardápio. Qual santo que mais te agrada? Qual é o padroeiro que você prefere? Quem que é o teu protetor? E a pessoa escolhe, eu me sinto bem, eu me identifico mais com este aqui. O Espírito Santo sabe que essa apostasia vai se multiplicar nos últimos dias. E Ele tocou no nosso coração também nesta bênção final para enfatizar uma coisa, esclarecer que só existe um único Salvador. Colocar na bênção final elementos que mostrem para as pessoas qual é a verdadeira fé. É por isso que em toda reunião de paz e vida, os pastores no Brasil inteiro terminam a reunião dizendo: e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todos. Amém. Esta é a bênção final que tem que ser trabalhada nos últimos dias. A graça continuando a fluir, porque é através desta graça que você vai chegar a Deus. E a graça só existe se você tiver Jesus Cristo como único Salvador. Único porque não há outro. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa fazer cardápio religioso. Quem tem Jesus não precisa de várias entidades e de vários santinhos. Quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, porque Jesus Cristo é suficiente. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, porque não há outro, e eterno Salvador, porque é para sempre, Jesus Cristo. E o amor de Deus Pai, porque o amor de Deus é invariável, nunca muda. E a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Esta bênção final que hoje você está recebendo e vai receber aqui também, você só pode ter direito a ela se for pela graça. Em nenhum momento será por merecimento, desde que a tua fé seja pura, para que a graça flua poderosamente. A graça na vida de Abraão fluiu porque ele tinha fé no Deus invisível, não é porque ele era um santo. A fé na vida de Abraão fluiu porque ele tinha esta fé inabalável no Deus único, que não pode ser representado por ídolo algum. Não é porque ele era um homem perfeito. A graça na vida de Moisés fluiu pelo mesmo motivo. No Egito, as pessoas adoravam o sol, o Deus Ra. Adoravam a lua, adoravam os exércitos dos céus, as estrelas. Adoravam os astros e os planetas. Adoravam até o gato, o jacaré. Adoravam criaturas. Acreditavam em superstições, faziam feitiçarias. Mas Moisés nunca acreditou naquela baboseira. Moisés nunca acreditou em nada disso. Foi por isso que Moisés foi escolhido. A sua fé era pura no Deus invisível. E por causa desta fé pura, fluiu a graça, o favor de Deus na sua vida. Não é porque Moisés era santo, um homem controlado, temperado, bom, nada disso. Ele era um homem iracundo, nervoso, briguento, um homem rebelde. Mas ele tinha fé no verdadeiro Deus. Não acreditava em nada que fosse falsificação da fé. Davi, a mesma coisa. Tocava a sua harpa ali ao lado do rebanho, olhando a lua e as estrelas do céu, mas nunca considerou que a lua fosse um deus, as estrelas, ou Júpiter, ou Marte, ou Vênus, ou qualquer outro planeta. Nunca acreditou em Baal, os deuses das montanhas. Cada montanha tinha um Baal diferente. Ele nunca acreditou nisso.
A fé de Davi era uma fé perfeita nesse Deus que criou os céus e a terra, o Deus invisível e todo-poderoso. E por causa desta fé pura, foi que a graça de Deus fluiu na vida de Davi. E foi assim também na vida de todos os outros personagens bíblicos. E se você quer realmente fluir o resultado desta bênção apostólica, possuir tudo isto, você tem que compreender que não é por merecimento, é pela graça. Mas você só vai ver a graça fluir na tua vida se a tua fé for pura. Se for a fé no único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo. Se você fizer isto hoje, então Deus vai te abençoar pela graça. A sua vida vai ser uma bênção pela graça. Então eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé, por favor. Você não vai ter Deus se não tiver Jesus primeiro. E você só pode ter Jesus se compreender que tem pecado, que você é um pecador, uma pecadora. Mas mesmo assim, Jesus Cristo te chama para que você venha, para que você se aproxime. O último capítulo da palavra de Deus, que é o capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16, está escrito assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça. Você só precisa vir pela fé, esta fé pura, deixar de lado a falsa adoração, deixar de lado a superstição, deixar de lado as lendas e fábulas que te ensinaram, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Basta ler os evangelhos. Se você deixar de lado as entidades, aquela crença em religiões que não levam a nada, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você pela fé acreditando nisso, se você tiver esta fé pura, acreditando que Jesus é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você tiver esta fé pura, de maneira tal que você nunca mais reze ou ore para qualquer outra pessoa, viva ou morta, nem se ajoelhe diante de qualquer ídolo ou imagem, de maneira tal que passando na frente de um ídolo, você não sinta nenhum respeito ou reverência. Não que isso signifique desrespeito a outras religiões. De maneira tal que você passando na frente de uma imagem, nem sequer sonhe em fazer qualquer sinal ou reverência a ela. Se você finalmente tiver esta fé pura no Senhor Jesus, então a graça de Deus vai fluir na tua vida. Por amor, porque Deus te ama, mas Ele não pode te abençoar se não for através de Jesus. E com Jesus é de graça. Mas pastor, eu já fiz até a cabeça no terreiro. Pastor, eu já fiz pacto de sangue. Eu já tomei banho de vó. Eu já fiz despacho na encruzilhada. Eu já pulei muro de cemitério. Pastor, eu já fiz promessa para tudo quanto é santo. Já comprei vela de metro. Eu já fiz cada coisa. Eu já fui abrir o corpo para desenvolver. Pastor, eu até blasfemava da fé. Eu até perseguia aqueles que acreditavam com pureza. Hoje eu estou conhecendo a palavra, mas eu acho que eu não mereço. Ah, que bom! Que bom! Que bom que você acha que não merece. Porque então é com você mesmo que Jesus Cristo está falando. Jesus está te oferecendo a salvação de graça. Que bom!
Que bom que você concluiu que não merece. É com você mesmo. Um dia, o professor da escola dominical sentiu a falta de um aluno que morava lá no morro, lá na favela. Ele falou, vou visitar aquele menino. Já tem 3 domingos que ele não vem. Aí ele se aprontou e foi. Foi subindo um morro, pedindo licença para traficantes, para o crime organizado, dizendo, olha, eu vou visitar um menino que não está indo na igreja. Quando ele foi chegando perto do barraco, uma pedra veio na testa dele. Ele pôs a mão assim, sentiu aquela dor e começou a sangrar. Ele nem viu quem atirou a pedra. Aí ele achou melhor descer o morro. Ele desceu o morro sangrando, camisa banhada de sangue. Mas ele continuou pensando naquele menino que estava lá no morro da favela. Falou, lá é perigoso, eu tenho que ir correndo e voltar correndo. Mas eu vou. Aí ele comprou um presente e subiu o morro com aquele presente. O mais rápido que ele pôde, sem facilitar, olhando do lado para não levar nenhuma pedrada. Aí ele colocou aquele presente na porta do barraco do menino com um bilhete para ele ir para a igreja e desceu correndo o morro. Falou, não vou ficar aqui, aqui é perigoso, mas eu tinha que fazer isso. Ele fez isso no sábado. No domingo ele estava na sua sala, ensinando as crianças na escola dominical. Aí bateram na porta. Um homem chegou, segurando o menino assim pela mão. E na outra mão este homem estava com um presente que ele tinha levado ontem, lá na favela. E o homem disse, foi o senhor que esteve lá no barraco, deixando esse presente para esse menino? E o professor da escolinha disse, sim, fui eu. Por quê? Porque eu vim devolver. Esse menino não merece o presente. Ué, por quê? O senhor sabe quem atirou a pedra na sua cabeça? Não, eu nem vi de onde veio a pedra. Pois bem, foi esse menino mal criado. Ele não merece. Está aqui o seu presente. O professor pegou o presente e deu de novo para o menino. E o menino, de cabeça baixada, balançava a cabeça e não estendia a mão para pegar. E o professor dizendo, esse presente é teu. Aí o menino disse, levantando os olhos assim, mas eu não mereço. E o professor disse, mas você viu que presente que é esse? Ah, eu vi sim, eu abri, eu vi. E você gostou, menino? Ah, eu gostei, mas eu não mereço. Mas você gostou mesmo desse presente? Eu gostei. Você acha que você precisa dele? Ah, eu preciso. Você queria esse presente para você? Eu queria, mas eu não mereço. Aí o professor deu para o menino e disse, pode ser que você não mereça, mas você está ganhando porque você gosta dele e porque você precisa dele. Aí entraram ali naquela sala não somente o menino, mas também o homem que o tinha trazido. Aquele menino aprendeu a lição bem cedinho, que não é de maneira nenhuma pelo nosso merecimento. Quem aqui gosta do Senhor Jesus? Levante a mão. Quem aqui precisa do Senhor Jesus? Levante a mão. Quem aqui acha que não merece o Senhor Jesus? Levante a mão. Oh, glória. Você precisa, você gosta, e Deus está te dando justamente por causa disso. Não é porque você merece. Você gosta do Senhor Jesus. A tua fé é só em Jesus. E você chegou à conclusão que precisa de Jesus. E você também concluiu que não merece Jesus. Perfeito, está tudo ótimo. A única coisa que você precisa fazer agora é levantar a sua mão para dizer, eu quero esse presente de Deus para a minha vida. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh, glória.
Glória a Deus. Que bênção. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, vem. Pede licença para o povo e vem aqui para frente. Ô glória. Olha a alegria desse moço, está rindo à toa. Ô glória, vem para cá. Deus está trabalhando na tua vida e vai trabalhar até o último dia. Deus te escolheu do jeito que você é. Do jeito que você é, vem aqui para frente, venha correndo. É a graça de Deus que faz isso. Não é o nosso merecimento, não. Não é a nossa virtude, não é a nossa qualidade, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade. Não há nada em nós que Deus possa olhar e admirar como virtude. Há somente uma coisa que Deus gosta em mim e gosta em você: a nossa fé pura. Porque podem me trazer o padroeiro que for, jamais olharei para ele, jamais adulterarei com ele, jamais dirigirei a ele qualquer prece. Pode me trazer a padroeira que for, a novidade que for. Pode me dizer que a última moda, a última novidade, a santa mais milagreira que surgiu. Eu nem vou olhar para ela, jamais adulterarei com ela. A fé continua sendo pura e fiel. É só isso que Deus gosta na gente. O resto Ele vai trabalhar. E vai trabalhar bem. Porque Ele começa a boa obra e Ele não para. Mesmo que em algum momento a gente pense em parar, Deus nunca para. Por isso, nesse momento, eu quero falar com você que acabou se entristecendo com você mesmo ou com outras pessoas e a sua fé foi abalada. Você começou a ficar triste, o diabo foi te colocando numa prisão e você ficou achando que não merecia. E você já conhece a palavra. Como é que você pode achar que alguém merece? Conhecendo a palavra. Deus está trabalhando na tua vida para você ir crescendo. Deus já sabia das mancadas que você ia dar, das coisas que você iria fazer desobedecendo. E em nenhum momento Deus te acusou. Por isso que Jesus disse à prostituta: mulher, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O diabo ficou o tempo todo te acusando. Você fez isso, você fez aquilo. Você não é digno de estar lá. O diabo foi te acusando, te aprisionando, te encurralando. Mas Jesus Cristo está te dizendo: eu também não te condeno. Eu quero trabalhar na sua vida. Eu conheço as tuas limitações, as tuas fraquezas. E mesmo assim eu te escolhi. E eu não desisto de você. E o Senhor está falando isso para você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Porque Ele quer te restaurar. Ser obediente a Deus é se colocar debaixo da vontade dEle. Qual é a vontade do Senhor hoje? Mesmo Ele sabendo das tuas falhas, dos teus defeitos. Qual é a vontade do Senhor hoje? É que você venha e obedeça. Recomece. Ele vai dar um reinício na tua vida. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar como filho obediente, e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor. O teu caso não está perdido, nem a tua vida arruinada. Quem está perdido é Satanás. Quem perdeu hoje foi o diabo. E eu quero aproveitar e chamar aqui na frente aquelas pessoas que estão tristes com elas mesmas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Após ter negado Jesus 3 vezes, quando ele ouviu o canto do galo,
está escrito que ele se retirou e chorou amargamente. Você sabe o que é chorar amargamente? É aquele choro que queima por dentro. É aquele choro que a gente sente vergonha. É aquele choro que parece que vai dilacerar a alma, arrebentar a gente por dentro. É uma vergonha tão grande. Pedro chorou amargamente e o diabo ficou ali acusando. Que belo amigo que você é, hein? E estava avisado, né? Você é um mentiroso. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Você não é digno de andar com Jesus. Você é um fracasso, Pedro. Você é uma vergonha, Pedro. Vai pescar, rapaz. Teu negócio é pescar. O diabo ficou acusando. Mas Jesus Cristo deixou o diabo acusar só naqueles 3 dias em que Jesus estava morto. Porque assim que ressuscitou, depois de aparecer para Maria Madalena, Jesus vai aparecer para Pedro. E vai resgatar Pedro também. Compreende isso? Se você anda chorando amargamente, carregando um fardo tão pesado, a salvação para você de repente pareceu algo tão pesado, então eu quero te chamar aqui na frente, para você andar com Jesus, porque o fardo de Jesus é leve e é suave. Pode vir. Você que está cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, vem aqui para frente. Deus quer continuar trabalhando na tua vida. Você vai aprender a obedecer. Assim como eu também estou aprendendo. Até o último dia nós vamos aprender. Mas Deus não vai desistir da gente. Imagina. Jesus disse assim: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você acha que Jesus ia te jogar no lixo? Jesus, ele quer é te reciclar. Tirar você do lixo e reciclar você. Isso ele quer. Jesus é o mestre da reciclagem. Ele já fazia isso desde quando não era moda reciclar nada. Jesus já estava reciclando. Pegando os caídos, os perdidos, os desprezados, aqueles que não tinham mais chance nem esperança. Jesus pegava e restaurava. Caiu de novo. Vem aqui que eu te restauro. Jesus é o mestre nessa arte. Ele vai trabalhar em você o tempo todo. Tudo que você tem que fazer é continuar com esta fé pura e na presença do Senhor. Nunca acreditar na acusação do diabo para ele te aprisionar. Nunca achar que você é indigno. Nunca ficar com vergonha, mas sempre fazer o que você está fazendo agora. É isso que nos mantém salvos. A fé na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos mantém salvos. O favor imerecido de Deus. Por isso nós vamos orar agora. E eu vou dizer uma coisa e vou profetizar isso já. Cada pessoa aqui que vai se ajoelhar, inclusive os que estão ouvindo pela rádio, que eu vou convidar para se ajoelharem ao lado do rádio. Cada pessoa que estiver se rendendo ao Senhor, quando terminar esta oração, vão se levantar como outras pessoas. Você vai ver isto. A transformação poderosa que Jesus vai fazer em você agora, porque você compreendeu que é pela graça. Então vamos nos ajoelhar? Você que está ouvindo pela rádio, onde estiver, se ajoelhe ao lado do rádio. Se você também quer se entregar para Jesus, voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do rádio ou do aparelho de som. Quem estiver dirigindo e ouvindo esta mensagem não precisa parar o veículo. É só colocar a mão direita sobre o coração
porque o Espírito Santo está me mostrando que nesse momento, muitas pessoas que estão ouvindo enquanto dirigem, estão chorando na presença do Senhor. Assim como pessoas estão chorando aqui agora. Porque estão compreendendo a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo, que flui pela fé e por causa do amor de Deus nosso Pai. E você vai ter agora a comunhão do Espírito Santo. A bênção é completa. Com a tua mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga isto com bastante fé. Do jeito que você falou, ficou bom. Mas eu queria que você falasse isto com muito mais alegria. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória. Você tem que se alegrar mesmo, porque é a graça que te mantém salvo. Então vamos. Meu Deus e meu Pai. Que alegria, Senhor, saber que eu não mereço, mas que mesmo assim, por causa da minha fé no Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é que esta graça pode fluir na minha vida e eu ter comunhão no amor do Pai e do Espírito Santo. Pai bendito, registra, confirma o meu nome no livro da vida. Apaga, Senhor, todas as minhas transgressões. Cancela agora todos os meus pecados pelo sangue de Jesus, que morreu por mim naquela cruz. Pai bendito, e me dê também a comunhão poderosa do Teu Espírito Santo. Agora, meu Deus, continua trabalhando na minha vida. Vai me aperfeiçoando, vai me ensinando a Te obedecer, a não pecar, a me corrigir. Senhor Deus, trabalhe na minha vida e me abençoe, e jamais me deixe voltar atrás ou desistir. E se eu cair, eu quero me levantar com a Tua ajuda, pela graça do Senhor Jesus. Meu Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço de todo o coração por este favor da minha salvação. Me fortalece agora, me aperfeiçoa no Teu amor e no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.